Olá, loucas do bumbum! Sejam bem-vindas ao segundo dia do nosso desafio. Eu sou Ângela Borges, especialista em treinamento feminino, e nesse desafio você está aprendendo o método capaz de gerar 1 ano de resultados em apenas 90 dias de treino. Independente da sua idade, do seu tempo de treino, sem precisar gastar com personal presencial. Esse método é um método simples, comprovado e que funciona para todo tipo de mulher. Nessa segunda aula você vai aprender como potencializar a perda de gordura e de ganho de massa muscular tendo resultados 4 vezes mais rápidos, conseguindo um corpo definido independente da sua idade ou de onde você treina, seja na academia ou em casa, mesmo que você tenha tendência a engordar ou tenha dificuldade em ganhar massa muscular. Se você ainda não assistiu a aula 1, pare essa aula agora e assista a primeira aula, pois ela estará disponível só até o final dessa semana e é muito importante que você assista. Nela eu ensinei os maiores erros que as mulheres cometem na hora de ter pernas e glúteos poderosos e a barriga sequinha. Além da parte prática da aula, com exercícios poderosos para iniciar o crescimento do seu bumbum. A primeira aula foi sensacional, porque vi a mulherada enlouquecendo e descobrindo finalmente os pontos cegos que as impedia de ter resultados, mesmo após tantos anos de treino e depois de tentar de tudo para evoluir. Ah, e lembra que eu passei 3 atividades para você? Se você não assistiu a primeira aula, além de perder o presente que compartilhei lá, não vai conseguir descobrir esses erros e essa aula 2 não vai fazer sentido para você, então aproveita para assistir ou reassistir, pois o conteúdo está incrível. E eu também não poderia deixar de agradecer cada comentário que li ontem e hoje. Fiquei realmente impressionada com o feedback positivo de vocês e por isso estava tão ansiosa para vir aqui hoje e mostrar na prática como evoluir seu corpo 4 vezes mais rápido e você conquistar o tão sonhado 1 ano de resultados em apenas 90 dias de treino. Mulherada, bora começar logo o conteúdo da aula de hoje? Ó, já tô aqui com comichão de tão ansiosa. Hoje meu objetivo será te mostrar as estratégias para potencializar a perda de gordura e ganho de massa muscular 4 vezes mais rápido. Então agora eu quero que você faça um exercício comigo. Fecha os olhos, respira fundo e se imagina daqui 90 dias. Você levanta da cama pela manhã, toma um bom banho e ao passar em frente ao espelho do seu banheiro antes de colocar a sua roupa, se assusta com o que vê no espelho. Você nem tinha percebido, mas se passaram 90 dias e a sua barriga simplesmente secou. As celulites do bumbum foram todas embora e o glúteo já estava mais empinado, mais durinho. Você resolve contrair suas coxas e percebe que há uma definição ali. O seu olho se enche de lágrimas de emoção ao ver que você finalmente conseguiu. Depois de tanto tempo quebrando a cabeça, tentando descobrir o que tinha de errado com você, você percebe que você não era o problema, que você tinha capacidade. E o que faltava era fazer um método certo no treino e na alimentação para destravar seu metabolismo. E a partir de então as pessoas começam a dizer que você está diferente, que você está com a aparência de mais nova, que sua pele está mais bonita, que seu corpo mudou e rápido. E começam a te perguntar o que você tomou, que milagre foi esse que aconteceu contigo e te pedem dicas para começar a ficarem mais saradas também. Depois dessa explosão de alegria, você não escolhe mais as roupas largas que acomodam suas gordurinhas. Você se sente mais confiante de usar blusas mais justinhas, delineando mais as curvas do seu corpo, usando calças e shorts que realmente valorizam mais as suas curvas. E hoje, após 90 dias, você conhece a tão esperada melhor versão de você mesma. Pronto, pode abrir os olhos e agora escreve aqui embaixo nos comentários dessa aula o que você sentiu ao imaginar tudo isso e como você pretende agir a partir de agora. Mas faça isso bem rapidinho. É importante para colocar para fora o poder das palavras e te ajudar a alcançar seu sonho, tornando ele realidade. Como eu te disse no início, tudo que eu falei aqui e vou te falar serve tanto para você que tem dificuldade em emagrecer, de perder peso, de perder barriga ou dificuldade de ganhar massa muscular. A prova disso é a Marcela, que tinha muita dificuldade com disciplina e em perder gordura, mas ela conseguiu moldar o corpo dela em apenas 90 dias. Ela achava que fazia parte da sua genética ter uma cintura larga, mas depois que começou a praticar o LCC, olha como criou uma silhueta linda. E a alimentação certa, junto com o treino certo, fez ela perder aquelas gordurinhas nas costas, barriga, bumbum que tanto a incomodavam. Foram 9 quilos em apenas 90 dias, onde perdeu gordura e ainda ganhou músculos nos lugares certos. Outro resultado impressionante é o da Jéssica Rodrigues, que tinha um grande acúmulo de gordura na barriga e bumbum, e depois de seguir o método Team Ângela Borges, deixou de ter uma bunda para ganhar um glúteo. E hoje fica até correndo na praia de fio dental, de tão confiante que está com a cinturinha fina do LCC e o corpo sarado que conquistou.
Quero que você conquiste um corpo sarado em tempo recorde. Sou a Jéssica, né? Eu moro em Uberlândia, Minas Gerais. No começo eu te confesso que eu fiquei meio com medo assim, de adquirir o programa, né? De falar assim, será que eu vou? É um investimento, né? Então, assim, será que eu vou conseguir? Vou persistir, né? Não pelos treinos, mas por mim mesma, por várias vezes já ter tentado e não persistido, né? Mas aí eu falei assim, não, eu vou tentar mais uma vez, né? E aí eu peguei, adquiri o programa e tendo essas fichas de treino, é bom porque a gente tem aonde seguir, né? Para mim é muito mais fácil do que eu ficar procurando o que eu vou fazer na academia hoje, não. E eu tenho sentido realmente uma diferença incrível, tudo que o programa oferece. Então, assim, me deu uma visão também sobre alimentação. Confesso para você que, assim, minhas calças estão caindo. Não sei se estou muito feliz com isso, não. Mas, como se diz o meu esposo, ele falou assim, Jéssica, você estava enchendo as calças de gordura, não era de músculo. Então, você vai perder essa gordura para depois você poder construir esses músculos. Eu indico, assim, pela primeira vez, eu acho que foi algo que eu adquiri que eu não me arrependi. Esses casos que eu mostrei são frutos de treinos com algumas estratégias fundamentais. E a primeira estratégia que eu tenho que mostrar para você é referente à técnica de movimento dos exercícios. Lembra que na aula 1 eu te falei do problema da falta de mobilidade que impacta na amplitude encurtada do movimento? Ou seja, se você tem pouca mobilidade e elasticidade, isso acarreta em menos amplitude e, consequentemente, no bloqueio da evolução do seu glúteo e do corpo definido. Então presta atenção como tudo que eu preparei para você nessa semana segue uma sequência lógica, porque você vai começar melhorando a sua técnica através dos exercícios de mobilidade lá da aula 1. Aqueles alongamentos e mobilidades já auxiliam você a acelerar os seus resultados, mas nada adianta se você não aprender os macetes e segredos de exercícios que podem transformar o seu corpo. E não adianta eu falar aqui, faça esse ou faça aquele exercício. Não adianta eu só indicar nomes de exercícios e você ir lá fazer. Porque um exercício mal feito ou não tão bem feito é completamente diferente de um exercício executado com maestria, cheio de técnica e controle. E como nós vamos falar de pernas, glúteos e barriga, assim como a gente falou lá na aula 1, nada mais coerente do que mostrar para você os melhores exercícios para essas musculaturas. Eu também vou te explicar sobre o segredo que eu guardei por muitos anos, que você não sabia e acabavam não sendo trabalhadas no treino. Então se prepara, mulher, porque agora você vai experimentar na prática e sentir queimando no seu corpo e bumbum músculos que você nem sabia que existiam. São exercícios que eu uso no Team Angela Borges, que é o meu programa de treinamento online. E o nosso primeiro exercício é um exercício muito poderoso para o glúteo e que eu quase não vejo a mulherada fazendo na academia e que quando vejo a maioria ainda está fazendo errado, que é o banco romano, esse aparelho que eu estou aqui. Bom, primeira coisa que eu vejo aqui a mulherada fazendo errado é na posição aqui do quadril, né? Então aqui na altura do banco. Por quê? Para eu trabalhar meu glúteo, eu preciso que o meu quadril consiga fazer um movimento para fora do banco. Então, logo, se o banco está muito para cima, veja, dá uma olhadinha aqui no meu quadril. Quando eu estou fazendo esse movimento aqui, o que acontece? O meu quadril me impede de fazer o movimento que vai trabalhar o meu glúteo. Então, desse jeito aqui, esse exercício é totalmente ineficaz. Agora, quando eu regulo aqui o banco, né, para a posição correta, que vai deixar totalmente o meu quadril fora aqui do apoio, eu vou deixar um mais para cima. Como eu estou fazendo aqui, ou seja, eu preciso deixar o meu quadril totalmente livre para que eu consiga fazer um movimento. Lembra, eu tenho certeza que já fizeram o stiff, então lembra quando você faz o stiff que você faz assim, empinando o bumbum para trás? Então eu preciso desse movimento aqui do meu quadril, então nada pode estar impedindo que eu consiga ter essa amplitude aqui do movimento, tá? E aí fazendo dessa maneira aqui, então, né, desbloqueio o meu quadril aqui para fazer esse movimento. Onde eu tenho que dar ênfase aqui principalmente, né? Então, primeiro, eu prendi meu pé aqui no suporte do aparelho, né? Então ele está totalmente firme. O que eu vou fazer agora? Abrir o meu peitoral, tá? Porque se eu deixar a minha coluna curvada aqui, a chance de eu recrutar meu glúteo é bem menor. Por quê? Porque eu vou estar fazendo um movimento aqui com as costas para depois fazer o movimento com o glúteo, tá? Então eu tenho que deixar minha coluna totalmente ereta, meu peito bem aberto e agora eu vou descendo aqui, Percebe que o movimento ele está aqui no meu quadril, ele não está na minha coluna fazendo isso aqui, tá? Então o quadril, vou descendo ele, o tronco como um todo aqui, desço, alongo bem, e agora na hora de subir, o que vai acontecer? Eu vou contraindo o meu glúteo aqui contra a plataforma, então eu vou empurrando a plataforma para dentro aqui,
Logo aqui embaixo eu já começo a sentir uma ativação da parte mais de baixo do meu glúteo, né? Então tá trabalhando bem essa parte aqui da bananinha que vocês reclamam tanto. Eu vou subindo, contraindo, contraindo. Quando eu chego aqui, ó, tô contraindo bem a parte do meio do meu glúteo e ainda continuo contraindo a parte de baixo, tá? Então fica esse movimento aqui, ó, contínuo, ó. Desci, alonguei bem, agora eu venho contraindo o glúteo, empurrando ele contra a plataforma. Pode segurar ainda uns 2 segundinhos aqui em cima no pico de contração, que aí você vai ter uma ativação muito alta do teu glúteo aqui, né, do glúteo máximo, e também no glúteo máximo nessa parte mais do meio e da parte mais de baixo. E eu tenho certeza que muitas de vocês pensavam que esse exercício aqui era somente para trabalhar a lombar, mas fazendo do jeito que eu mostrei aqui, com essa amplitude, com esse quadril aqui, né, desbloqueado para poder fazer o movimento, ele vai ativar e muito o teu glúteo e ainda também um pouquinho do teu posterior. Lembra que eu te falei que a gente precisa trabalhar as diferentes porções dos nossos músculos? A gente sabe que anatomicamente o nosso bumbum é dividido em glúteo médio, mínimo e máximo. Mas além disso, eu dividi esses músculos em subporções, que são as outras partes de cada um desses músculos. Quando você só agacha, por exemplo, você não consegue trabalhar todas as porções do seu glúteo máximo, né? E é por isso que é importante você entender que a variação de exercícios, postura, técnica precisa ser implementado para você desenvolver e remodelar todas as partes do seu bumbum. E essa parte que eu mostrei aqui agora, é onde mais incomoda a mulherada, que é essa parte aqui, né, da bananinha. Porque fica aquela gordurinha da desgrama que parece uma banana aqui embaixo e não sai de jeito nenhum. Esse exercício vai ativar melhor essa região e levar mais sangue para essa parte do seu glúteo máximo, fazendo com que o seu bumbum desenvolva nessa parte e você conquiste aquela divisão sem gordurinhas entre o posterior de coxa e o glúteo. Mas se você colocar em prática esse exercício, você vai finalmente se livrar do bumbum caído, assim como é o caso da Eli, que já treinava há anos e ela não conseguia se livrar dos culotes, bananinha e nem ter um bumbum empinado e durinho. A partir do momento que ela melhorou a mobilidade do quadril dela, a elasticidade dos músculos dessa região começou a contrair mais. A partir de uma posição alongada, ela teve esse resultado nos glúteos dela. Então, vale muito a pena você prestar atenção em cada detalhezinho técnico que eu passei para você aqui, porque você realmente vai conseguir transformar os seus glúteos. Ela se empolgou tanto que resolveu até competir. E olha só como ela desenvolveu o glúteo dela como um todo, desde o topo do bumbum até lá embaixo. Por isso que na aula 1 eu mostrei para você a divisão do glúteo em subporções. Então, se você ainda não assistiu a aula, vai assistir enquanto dá tempo. É claro que só o glúteo no banco romano não vai ser o suficiente para deixar o seu bumbum durinho, redondo, empinado e sem celulites. Eu também preciso te mostrar um exercício que seja diferente, que ative de uma maneira diferente todas as fibras musculares do seu glúteo. Mude a forma de tensionar o seu bumbum e, logicamente, que não pode ser qualquer exercício. Precisa ser um exercício bom e diferente do que você já está acostumado a fazer. Eu tenho certeza que você já conhece esse exercício, mas não se atentou a um detalhe importante na hora de executar ele. É aqui que está o ponto cego da extensão de quadril na polia no banco romano. Mas eu já adianto para você prestar muita atenção nos detalhes, porque não adianta fazer a extensão de quadril na polia com banco de qualquer jeito, porque se você fizer assim, não vai funcionar. Tenho certeza que vocês já viram aí, ou até já fizeram esse exercício na academia do jeito que eu estou fazendo aqui, né? Visualmente isso não está errado. Mas a gente pode melhorar e deixar esse exercício ainda muito mais efetivo. Porque se você fizer desse jeito que eu fiz aqui, você praticamente vai estar realmente só chutando aqui o peso para trás e não vai estar pensando no músculo alvo e não vai estar ativando esse músculo da maneira que você pode. Então, a primeira coisa aqui em relação, né, à postura que você deve ficar aqui, ó, sempre com a coluna bem ereta, como eu estou mostrando aqui. Você vai fazer o quê? Primeiro aqui, ó, se eu vir só do meu joelho aqui para trás, eu estou perdendo uma parte do movimento do meu glúteo, tá? Então, quando eu trago ele aqui, ó, alongo um pouquinho mais esse glúteo, o que que acontece? Eu consigo já ter uma ativação nessa parte mais de baixo do meu glúteo aqui, que é da bananinha, né? Então, eu faço aqui, ó, alongo ele, empurro ele lá atrás. Quando eu empurrar, eu tenho que pensar que tem uma parede aqui atrás de mim, ó. Então, eu seguro aqui essa parede por uns 2 segundinhos, mantendo esse pico de contração. E quando eu mantenho esse pico de contração, eu tenho uma ativação muito grande da parte central aqui do meu bumbum, tá? Que é essa parte ali que vai dar mais projeção, deixar aquele teu glúteo maior, com mais volume ali para trás. Então, eu faço isso aqui, ó. Seguro 2 segundinhos, volto alongando, sem mexer o quadril, sem mexer a lombar. E continuo fazendo o movimento dessa maneira que eu fiz aqui para vocês. Ó, e um macete para vocês aqui agora. Desse jeito que eu mostrei, a gente vai trabalhar o glúteo máximo, né? Na porção mais de baixo e mais central. Mas se eu fizer esse movimento aqui, ó, e girar o meu pé para fora aqui, ó, eu posso fazer ele de uma maneira... Antes eu estava fazendo com o pé dobrado aqui, né? Com o joelho dobrado, certo?
Agora eu posso fazer ele também ó, com minha perna estendida, então eu levanto ela aqui, ó, ativo lá o meu glúteo máximo, e se eu girar o pé, eu consigo ativar uma porção do meu glúteo médio aqui também, tá? Então essas duas formas estão corretas, e são as duas maneiras que se você fizer desse jeito, você vai conseguir ativar o teu glúteo. E se você fizer do jeitinho que eu te mostrei aqui, e ainda ativar também o teu glúteo médio, fazendo essa viradinha ali do teu pé para fora, você vai conseguir trabalhar o teu glúteo médio, que essa porção ali que se você tiver de frente, ela tiver desenvolvida, dá para ver mesmo estando de frente. Que é o caso da minha aluna Érica que vocês estão vendo aqui. Meninas, são esses detalhes que vão fazer seu bumbum ser totalmente trabalhado. Não só o glúteo médio, mínimo ou máximo, mas também as outras porções desse músculo. Então são dois exercícios que se completam e é esse complemento de exercício é o que vai fazer você ter aquele bumbum com CPF. Mesmo que você já seja avançada, mesmo que você esteja começando agora. Bom, nós já falamos de glúteo e agora vamos falar de pernas e barriga. Esse aqui é o agachamento, que é um dos exercícios mais completos aí para trabalhar pernas e glúteos. Mas, que eu vou contar um macete aqui para você. Então esse exercício aqui, ele pode sim estar no teu treino de glúteo e estar no teu treino de quadríceps. Mas é completamente diferente a maneira de você executar ele aqui. E talvez isso você não sabia e por isso que talvez você veja pessoas na academia, mulheres, que têm uma perna desenvolvida, mas que tem aquele bumbum tristinho, parecendo aquela aspirina, né? Mas que a perna até dá uma desenvolvida. Ou, de repente, você faz esse exercício aqui no teu treino de glúteo e acaba somente sentindo quadríceps, né? A parte da frente aqui da perna. Mas se você quiser ficar com aquele bumbum projetado, sabe aquele bumbum com volume mesmo? Aquele bumbum de respeito, que você bota uma calça e fica totalmente ali preenchidinho, que é aquele bumbum bonito que a gente fica assim toda hora que passa no espelho, assim, dando aquela olhadinha. Então, aí você vai fazer esse exercício aqui para glúteo do jeito que eu vou te mostrar. E na sequência eu vou te mostrar como fazer ele para ter aquele quadríceps torneado, sabe aquela perna assim bonita, bem desenhada. Então, não sai daqui que eu já vou te mostrar as duas maneiras de você fazer esse exercício aqui poderosíssimo que vai com certeza mudar o teu corpo. Então vamos lá. Bom, vou falar aqui basicamente algumas observações que tem que levar em conta na hora de fazer qualquer agachamento e aqui no agachamento no Smith não é diferente, né? Primeiro aqui, eu gosto do agachamento no Smith, prescrevo muito para as minhas alunas, por quê? Porque a gente consegue progredir carga nesse aparelho com segurança, porque a gente tem essas travinhas aqui, ó, que você vai ajustar ela na amplitude que você quer. Então, por acaso, se você não conseguir, de repente, né, completar o exercício por falta de força, porque chegou realmente ali a falha concêntrica, a barra vai travar e você não vai se machucar, tá? Então isso é muito importante, por favor, já é a primeira coisa que você tem que fazer antes de começar o exercício. Então vamos lá, ó, coisas que não vão mudar independente de se o exercício for para glúteo ou se for para quadríceps, tá? Que é o posicionamento aqui da barra, ó. Tem muita gente que posiciona a barra muito aqui em cima no pescoço, ó, tá vendo aqui? E aqui eu tô posicionando a barra onde? Em cima da minha cervical. E aí, gente, isso é muito ruim, porque vocês podem machucar a cervical de vocês, tá? Então a barra, ó, um pouco mais para trás, em cima ali do nosso trapézio, que é uma almofadinha natural que a gente tem aqui, que é o lugar certo da gente posicionar essa barra, tá? Você vai fazer o seguinte, essa barra, ela deve imitar aqui também, tá, o agachamento livre. Então nada de colocar o pé lá na frente ou de colocar o pé muito lá atrás, tá? Então vamos aqui, primeiro para glúteo, certo? Ó, vou deixar mesmo uma abertura aqui um pouquinho além, tá, do meu quadril, mas aqui tem uma variação de posições aqui com os pés, que vai mudar um pouquinho uma coisa ou outra, mas aí hoje eu vou focar nessa abertura aqui de perna para vocês, tá? A técnica não vai mudar. Então os cotovelos aqui o máximo apontando para o chão, peitoral bem aberto, e agora o segredo tá aqui, ó. Vou fazer ele para glúteo. O movimento do meu agachamento tem que começar aqui, ó, no meu quadril, tá? Então percebe aqui, ó. Tô fazendo ele pro glúteo, 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 desci, subir. Ó, então vamos de novo aqui, ó. Presta atenção aqui no movimento do quadril, tá? Aonde ele tá começando o movimento, ó. Quadril, 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 quadril. Desci, contraindo o glúteo, sobe, ó. Contrai, aperta esse glúteo, aperta esse glúteo, aperta esse glúteo. Esse aqui é para glúteo, mas para que você perceba a diferença, eu vou precisar mostrar para você agora como faz ele para quadríceps, tá? Então aqui, ó, quadríceps, o movimento vai começar, ó, aqui no meu joelho, diferente de para glúteo, que o movimento começa aqui, ó, no meu quadril. Ó, glúteo, quadríceps, glúteo, quadríceps. Então vamos lá, ó, pro quadríceps, ó. Movimento começando aqui no joelho. Joelho, 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 ó. O joelho passa, inclusive, da ponta do meu pé aqui, ó. Subir.
Ó, comecei com o joelho, com o joelho, com o joelho, vai agachando, por segundo agacha o quadril, tá? Então, para deixar bem claro para vocês aqui, a diferença tá principalmente da onde inicia o movimento, tá? Então vamos de novo aqui para vocês não esquecer, ó. Quero trabalhar glúteo, o movimento começou aqui no quadril, veio, desceu, 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 contraiu, subiu. Agora eu quero trabalhar quadríceps, ó, o movimento começou aqui no joelho, desceu, 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 o joelho até passa da ponta do pé aqui, ó. E aí eu subo, finalizando o movimento. E agora eu vou te dar uma dica aqui. Olha, que essa é só as loucas do bumbum que tem, tá? Quero que você imagine. Mas pode chegar bem pertinho de mim aqui agora, sabe por quê? Porque essa dica aqui tem muita gente que vai ficar com vergonha. Mas não é pra você ficar falando por aí, não. É só pra você fazer mentalmente, tá? Que é imaginar que tem uma caneta, tá? Aqui no teu glúteo, ó. Tem gente que tem dificuldade, por exemplo, de sentir o glúteo na hora do agachamento. E às vezes não tem a consciência corporal necessária pra isso, tá? Então quando você estiver agachando aqui, ó, eu quero que você imagine que tem uma canetinha aqui no teu glúteo, nessa posição que eu tô mostrando o meu dedo aqui, ó. Você vai prender essa canetinha, tá vendo, ó? Prendeu a canetinha, não deixa ela cair, não deixa ela sair, não deixa, agachou, ó. Subiu, sempre com aquela canetinha ali no glúteo. Imaginária, tá? Faz isso aí, depois me conta aqui nos comentários nas próximas aulas se você sentiu diferença. Como eu disse anteriormente, não existe apenas um exercício milagroso, e sim um conjunto de exercícios periodizados. Olha o resultado da minha aluna Eudes, que aplicou o treino Tia Ângela Borges e teve um resultado surpreendente. Olha os detalhes da perna dela. O sonho dela era ter o quadríceps bem marcado e alongado para colocar um short, um biquíni e se sentir bem com ela mesma. E o caso da Eudes, gente, é uma evolução absurda, né? Ela saiu daquelas perninhas finas de tilápia, sabe como é que é, né? Quando o músculo fica assim murchinho, igual um bifinho de tilápia, para pernas poderosas. E agora chegou a parte que eu sei que muitas de vocês duvidam que tem solução. Já começa a dizer que é genética ruim, que é algo errado com você, mas isso tudo é mentira. Vamos falar de barriga, abdômen, os famosos abdominais, que eu falei lá na aula 1, que é um dos erros para quem quer perder barriga e achar que abdominal vai resolver esse problema. A primeira coisa que você precisa entender é que abdominal não vai perder barriga. E para piorar, se você fizer do jeito errado, que eu sei que a maioria de vocês fazem, ou fazer alguns exercícios que eu proíbo para as minhas alunas fazerem, além de ficar com a barriga estufada e aquele abdômen dilatado, ainda vai ficar com a cintura quadrada igual o Bob Esponja. Eu tenho certeza que quando vocês fazem abdominal, vocês fazem desse jeito aqui, ó, que é igual a Simone fazia, e por isso ela também tinha um abdômen dilatado. E na verdade vai parecer que é certo, porque assim vocês veem o pessoal fazendo na academia, certo? Mas o que acontece quando eu faço assim? Se eu fizer o abdominal desse jeito que eu estou fazendo aqui, sem ativar meu transverso abdominal, que é a musculatura interna, eu vou provavelmente ficar com esse abdômen dilatado. Vai ter gominho? Vai ter gominho. Vai aparecer? Vai, se a tua dieta estiver ok, o percentual de gordura estiver baixinho. Agora, que esse abdômen tem uma chance gigantesca de desenvolver e ficar mais protuso, isso é grande. Mas para que isso não aconteça, para que você tenha, né, aí os teus gominhos no abdômen que você tanto deseja, que ele seja sequinho, definido, que mostre a definição do teu abdômen, você precisa fazer abdominal, mas do jeito certo, tá? E como é que é do jeito certo? O que eu quero que vocês façam aí agora, aí, se vocês estiverem na academia, vendo essa aula, se viram essa aula, estão indo para a academia hoje ainda ou essa semana. Ó, eu quero que vocês façam o seguinte, contrai o abdômen, ó. Aproxima bem aqui, tenta fechar a costela uma contra a outra, para não deixar o dedo entrar aqui dentro. Ó. Então trava esse abdômen, joga o umbigo lá nas costas, é como se você estivesse colando o umbigo nas suas costas. E aí você começa a fazer um movimento que vai ser muito mais controlado e vai ativar muito mais os nossos músculos aqui do abdômen. E aí você vai ficar assim, com o abdômen definido, marcadinho, mas com a cintura preservada, que é o que a gente quer, né? Afinal de contas, a gente não quer treinar e ainda ficar com o abdômen quadrado, porque ter uma cintura fininha é muito mais bonito e ainda dá aquele destaque para os nossos ombros, para os nossos glúteos e para as nossas pernas. E olha como é que ficou a Simone depois que começou a fazer os exercícios do jeito que eu mostrei aqui para vocês. O transverso abdominal é um músculo como se fosse a nossa cinta natural, só que essa cinta realmente funciona e afina a sua cintura e ainda tira a pochete, diferente das cintas convencionais. O problema é que esse músculo não é ativado durante os exercícios abdominais. Para trabalhar e fortalecer ele e fazer ele atuar como uma cinta natural que realmente funciona, você precisa fazer o LCC,
linha de cintura compacta, e que é um método muito mais eficaz do que os outros que você já viu por aí. Até porque esses outros métodos não vão afinar sua cintura, reduzir sua pochete e deixar sua cintura amarradinha, sem estômago alto, como o LCC, que é o método mais completo. E se você estivesse perguntando sobre o meu curso de LCC, mais pra frente eu vou falar dele aqui também. Mas agora eu preciso que você foque no que realmente importa, que é o conteúdo daqui dessa aula. Agora, outro exercício que você precisa incluir na sua rotina e que você pode fazer também na sua casa é a prancha abdominal usando essa técnica do LCC. Porque dessa forma você vai trabalhar seu transverso abdominal, fortalecer todo o seu core, que é essa região central aqui do seu corpo, que é responsável ali pela tua postura, né, por você melhorar a tua linha de cintura, para fazer com que você consiga fazer os outros exercícios com a técnica perfeita e ainda vai afinar a sua cintura. Então aqui vou mostrar a prancha abdominal para vocês, tá? Ó, cotovelo aqui na largura do ombro, fazendo um ângulo aqui ó, de 90 graus. Os pés apoiados aqui como eu tô, pode ser na abertura do quadril aqui ou um pouquinho mais fechado, como você se sentir mais confortável, tá? E esse aqui é a prancha normalzinha, que ela já vai ativar aí um pouco do teu transverso. Mas se você quiser ativar mais ainda o transverso abdominal e ficar com a cintura mais amarrada ainda, mais fininha, o que você faz aqui, ó? Você também fecha as tuas costelas e joga o teu umbigo lá pra frente. Ó, e se vocês reparar, a força que eu tô fazendo aqui chega até a tremer os músculos aqui do meu glúteo, da minha perna, porque eu tô fazendo uma força enorme aqui, jogando meu umbigo lá pras costas e ativando meu transverso abdominal de uma maneira poderosíssima. E aí não tem cintura larga que resista você fazer o exercício dessa maneira. E é claro que o LCC não se resume só a fechar as costelas, né, e jogar o umbigo para as costas. É uma técnica muito mais completa e eu falo ela mais para frente para vocês aqui, tirando até algumas dúvidas que vocês possam ter. Eu fiquei aqui te mostrando em detalhes as técnicas de vários exercícios e eu te mostrei detalhes avançados que ninguém te explica nas academias. Mas será que técnica é mesmo tudo? A grande verdade é que a técnica é muito importante. Mas de nada adianta eu fazer um exercício perfeito com técnica impecável se eu não mandar um sinal real para o próprio músculo. Como se fosse uma ordem para ele crescer e se desenvolver. E como será que você pode fazer isso? É nessa hora que entramos na estratégia número 2, que é levar seu músculo à exaustão, a famosa falha concêntrica. E o que é falha concêntrica? É quando você vai fazer uma repetição de determinado exercício e não consegue mais fazer. Ou seja, você realmente tentou, mas não conseguiu porque o teu músculo falhou. Vou te dar um exemplo prático aqui de como é chegar até a falha concêntrica, porque eu tenho certeza que muitas de vocês falam que treinam até a falha concêntrica, mas na verdade não chega nem próximo a isso. Para isso eu vou usar aqui a cadeira extensora, tá? Então, tô fazendo aqui, ó, por exemplo, tá? Falando que no meu treino eu tenho que chegar à falha concêntrica entre 10 a 15 repetições. O que isso quer dizer, né? Comecei lá, 1, 2, tá tranquilo ainda, ó. 3, 4, 5, 6, e aí a perna já começa a dar uma ardidinha. 7, mas tá muito longe da falha ainda. 8, ou seja, não é quando você começou a arder que é falha, tá? 10, ó, agora tá começando a ficar muito difícil. 11, eu insisto, não falhou. 12, tá muito difícil. 13, não quer mais subir, não quer. Insistir aqui embaixo, não foi de jeito nenhum. Não consegui subir, não consegui completar o movimento. Quer dizer que o meu músculo chegou aí à falha concêntrica. E aí, fazendo dessa maneira aqui, em todos os exercícios possíveis, né, com segurança, obviamente, você vai desenvolver a tua perna, você vai desenvolver o teu glúteo e vai deixar de ter esse bumbum tristinho e essa perna de tilápia. Bom, então você já sabe que a técnica é fundamental para acelerar os seus resultados. Mas não é tudo. Você também já sabe que a falha é mais do que necessária para gerar estímulo suficiente para o teu corpo definir, sempre com a técnica correta, é claro. Então vamos falar agora da estratégia número 3. Você sabia que o número de repetições influencia e muito nos seus resultados? Que se você não varia as estratégias e trabalha sempre da mesma forma, você não vai conseguir alcançar a definição que você deseja? Uma situação que é muito comum de acontecer e que eu tenho certeza que a maioria de vocês fazem é ler lá na ficha 3 séries de 12 repetições. E aí você faz tranquilamente as 12 repetições, para o exercício e acha que fez o que devia. Mas isso está totalmente errado. Você precisa entender que para chegar lá na 11, na 12, tem que ser uma missão quase impossível. O que isso quer dizer? Lembra do que eu falei sobre levar o seu músculo à exaustão? Então, o número de repetições na ficha é onde você deve chegar com o limite.
Seu músculo tem que falhar nesse número mais ou menos. Só que tem um problema. O seu corpo se acostuma com isso e vai chegar um momento que mesmo você chegando até a falha em 12 repetições, ele não vai evoluir mais. E é aí que entra a estratégia da periodização da sua ficha de treino. O profissional precisa variar os estímulos, os métodos de treino certo para mulheres e até o tempo de descanso ideal, para que você não caia no temido efeito platô, que é quando o seu corpo para de evoluir. Mas tome cuidado, porque às vezes você pode pensar assim: ah, entendi. Então é só eu fazer um número de repetições diferentes que eu vou evoluir. Mas não é bem assim não. Eu vou repetir o número de repetições, os métodos de treino, o tempo de descanso e a estratégia em cada exercício precisam ser muito bem pensadas para que você tenha resultado voltado para as mulheres. Como que eu faço com as minhas alunas do Team Angela Borges para que elas tenham tanto resultado como esses que eu estou mostrando para vocês aqui nessa semana? Eu vario em alguns períodos de tempo, repetições mais altas, em outros momentos eu uso séries mais curtas, mas não só elas. Eu monto um planejamento de 1 ano. Há períodos também que eu preciso trabalhar força máxima, outros períodos de resistência, senão os músculos das minhas alunas não vão conseguir suportar os próximos estímulos e continuar evoluindo. Em outros períodos, hipertrofia, já em outros, definição, que é aí que o corpo delas começa a se desenvolver como um todo, independente da genética, metabolismo e o biotipo delas. O segredo em se trabalhar com mulheres é gerar resultados surpreendentes como esses que você tem visto por aqui. Está em saber ajustar tudo isso durante o ano, porque só a gente que é mulher sabe como é difícil continuar evoluindo com todas as dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia, como ser mãe, esposa, empresária, funcionária, sofrer com a TPM, período menstrual e até menopausa. Então, cada estratégia bem implementada ao longo do ano vai fazer com que o seu corpo evolua de forma definitiva 4 vezes mais rápido. Bom, mulherada, nós acabamos de ver na prática os 3 pilares do treino capazes de acelerar seus resultados 4 vezes mais rápidos. E você finalmente conquistar 1 ano de resultados em apenas 90 dias de treino. E agora chegou o momento de ver como esses pilares entram na composição de um treino ideal. Um treino sob medida para cada tipo de corpo feminino. Ou seja, o corpo da mulher não é igual ao corpo do homem. Os homens têm desejos diferentes do nosso e até o tipo de corpo totalmente diferente do nosso. Então você vai aprender como um treino específico para mulheres muda, para que ele seja eficaz para você, independente se você tem 30, 40, 50 anos, ou em alguns casos, como alunas minhas que já têm 60 e 70 anos. Eu vou te ensinar na próxima aula e te dar uma amostra de como trabalho com as minhas alunas e como elas conseguiram evoluir independente da idade, tempo de treino e tipo físico delas. Mas agora você tem uma atividade para fazer antes da aula 3. Lembra da visualização que fizemos projetando como você estaria daqui 90 dias? Então, agora você vai visualizar o corpo que você sempre sonhou e depois escrever aqui embaixo nos comentários quais os seus objetivos e o que você vai fazer para alcançá-los. Se é perder gordura, ficar mais sequinha, ganhar massa muscular, aonde você quer ganhar mais massa muscular e no final vai escrever nesse comentário: eu quero, eu consigo e eu não vou desistir. Dessa forma, você vai conseguir mandar a mensagem para o seu cérebro para tornar o corpo que você visualizou num resultado totalmente real, pode ter certeza. Então, cumpra essa pequena atividade, mas que é tão poderosa respondendo qual é o seu objetivo e escrevendo essa frase: eu quero, eu consigo e eu não vou desistir. O poder dessa técnica é gigante, porque você visualizou o corpo que quis, sentindo de verdade a sensação e enviando isso para o seu cérebro. Você dá clareza escrevendo e reforçando ainda mais essa mensagem. E na aula 3 você vai saber exatamente como deve ser a estrutura do treino para cada tipo de corpo, de objetivo diferente, sempre, é claro, respeitando o metabolismo feminino. E fazendo isso, eu te garanto que é impossível dar errado. Você só precisa fazer a sua parte, que eu guio você nesse processo. Então comenta o seu objetivo aqui no vídeo e na frente dele coloca: eu quero, eu consigo e eu não vou desistir. Nos vemos na próxima aula, aula 3, onde a gente vai ver tudo que foi aprendido dentro da estrutura de treinos que vão proporcionar resultados visíveis no seu corpo em 90 dias de treino. Eu vou falar também do Team Angela Borges e de todas as condições que eu preparei para você. Minha louca do bumbum, te vejo na próxima aula. Beijos! Meu nome é Juliana Hirakawa, eu tenho 34 anos, eu moro no Japão e eu sou mãe de 3 meninos. Eu sempre tive dificuldade em montar treino, em seguir um treino. Eu treinava, já fazia 1 ano, mas não tinha resultado. Eu não sabia como executar direito. Às vezes a postura errada, o jeito de pegar errado, né? Queria às vezes pegar muito peso que não era necessário. E depois nossa, eu tenho uma foto que eu mandei no concurso, né? Que foi com o dia que eu comecei e o dia que ela falou, né? Que teve assim para mandar as fotos, né? O resultado foi absurdo. Em 2 meses eu consegui perder 5 quilos
e eu baixei o meu BF de 33, foi para 27, né? Então, com os vídeos, ela mostra passo a passo, a postura, tudo. Eu não levava, às vezes eu ficava mexendo no celular, aí vinha a voz dela, fala, não mexa no celular, não mexa no celular. E tem uma planilha de treino, eu acho que você tem um rumo, um foco, né, para seguir. Tal dia você faz isso, os intervalos, né? Eu só tenho a agradecer a Ângela por todos os ensinamentos. Ela me segue no Instagram, sigo ela também. Nossa, eu fico... Quando ela puxa alguma coisa minha, eu pulo, assim. Eu não consegui ainda me acostumar com isso, né?